Boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar uma parte do Evangelho que está em João, em que Jesus conversa com Nicodemos. A passagem mais conhecida desse que ele conversa com Nicodemos é quando ele fala da reencarnação. Mas esse não vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Quando ele conversa um pouco mais com Nicodemos, mais para frente, depois de explicar sobre a reencarnação, ele fala da importância de crer no Filho de Deus, de aceitar as palavras do Filho de Deus. E que todos devemos crer nele, aceitar que ele veio, ouvir suas palavras, e que haveria uma punição. Então, nessa punição, ele usa uma metáfora que me chamou a atenção há uns tempos atrás. E esse vai ser o nosso objeto de estudo. Então, Jesus, ele diz assim a Nicodemos: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nessa primeira parte, o que chama a atenção é que a luz veio ao mundo. Quem que ele estava se referindo? Quem que Jesus estava se referindo? A ele próprio. Que Jesus desceu ao mundo. Então, ele veio ao mundo. Qual que era a ordem natural das coisas? Que os homens seguissem a luz. Mas ele fala, os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que nos causa uma interrogação. Por quê? Por que os homens amaram mais as trevas? Por que houve uma volta maior ao que era, como estava, do que uma modificação em relação ao novo, à luz, a que veio? Eles amaram mais as trevas por causa de um atributo que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Kardec pergunta aos espíritos se os homens possuem o livre-arbítrio. Os espíritos respondem, sim. Se os homens têm a liberdade para pensar, têm a liberdade para agir, pois ele não é uma máquina. Então, nós temos essa liberdade de agir. Nós agimos, pensamos, de acordo com o que nós queremos. Ninguém omite o nosso pensamento. Às vezes a gente não sabe, eu não sei o que cada um está pensando agora. A gente tem essa liberdade. Se tem essa liberdade de pensar, também tem a liberdade de agir. Às vezes nós confundimos um pouco essa liberdade. Às vezes queremos uma liberdade que não podemos ter. Às vezes eu penso, eu queria ser livre como um pássaro. Mas o pássaro não é livre. Ele não pode escolher não voar. Ele não pode, num dia, numa tarde de sol, olhar para a tarde e falar, nossa, a tarde está tão bonita, acho que eu vou a pé para o ninho. Ele não tem essa opção de querer andar. Então, ele não tem liberdade. Assim como ele não pensa. Ele só age por instinto. Um formigueiro, que tem várias formigas que trabalham, poucas que não fazem nada e ficam com tudo. E é assim desde o início dos animais. Então, um formigueiro, há 300 anos atrás, é o mesmo formigueiro de hoje em dia, é o mesmo sistema. Por quê? Porque elas não pensam, não tem como escolher de outra forma, agir outra forma, senão daquela que elas agem, por instinto. É a mesma coisa quando a gente pensa, nossa, que leãozinho bonitinho, que tigrinho bonitinho, vamos ser amigo, Mas não tem como ser amigo, porque o tigre não escolhe ser amigo do homem.
Em qualquer momento, ele vai atacar a gente. Quando ele se sentir ameaçado ou com fome, ele vai nos atacar. Porque ele não tem como fazer diferente do que ele faz. Porque ele age por instinto. Mesma coisa dos Rottweiler. A gente vê tanta ataque de Rottweiler, né? Porque não tem como o Rottweiler ou o Pitbull fazer diferente do que ele faz. Se ele se sentir ameaçado ou com fome, ele vai atacar as pessoas. Então, ele não tem essa liberdade de escolha que a gente tem, que é um atributo humano, porque nós temos o pensamento, a liberdade para pensar. Então, se eu tenho a capacidade ou a faculdade de pensar, eu também tenho a liberdade ou a vontade também de agir. Porque a liberdade e a vontade estão juntas, né? Eu preciso ter a vontade também para praticar algum ato. E essa vontade, essa liberdade, será maior quanto maior for o meu pensamento. Não digo pensamento, é inteligência, mais inteligência, menos instinto. Então, quanto mais inteligente, mais conhecimento eu tenho, mais liberdade de escolha eu vou ter também. Por quê? Porque a gente tem mais elementos para discernir de uma coisa ou de outra e mais responsabilidade para agir de acordo com a inteligência que eu tenho. Por exemplo, uma criança e um adulto. A criança tem a sua liberdade de agir para coisas de criança. Se ele estiver doente, ele não vai escolher entre tomar vacina e tomar sorvete, ele vai no sorvete. Entre brincar e tomar vacina, ele vai brincar. Então, o adulto tem que agir sobre isso para fazer que ele tome a vacina, tome o remédio para se curar. Porque o adulto já tem um conhecimento melhor e já tem mais capacidade de escolher entre o que é correto ou não. O livre-arbítrio, quando eu utilizo o meu livre-arbítrio, aquilo que eu acho, que eu escolho, que eu penso, se tudo que eu faço, aquilo que eu faço, vai ser problema meu? Eu acho assim, mas eu quero fazer isso, é problema meu. É problema só meu. Será que realmente as nossas atitudes são só problemas nossos? Será que as consequências não atingem mais ninguém? Só a nós? Não, né? Tudo aquilo que a gente faz tem consequências também para outras pessoas. Então, é feito para nós. Então, nós sofremos essa consequência e os outros pessoas também sofrem com isso. Tá? Então, por exemplo, se eu decido partir para o mundo do crime, no roubo, quem vai sofrer a consequência? Também a pessoa que foi roubada vai ter consequências, vai ficar triste por aquilo lá, vai causar um sofrimento. Nós podemos ser presos, nossa família vai atingir a nossa família também, que vai causar um sofrimento para ela também. Kardec, ele pergunta para os espíritos, né, nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade é absoluta? Então, se eu tenho uma liberdade, eu posso chegar até o topo dessa liberdade, ou fazer tudo aquilo que eu quero? Então, há uma liberdade absoluta em nossas vidas? Os espíritos respondem que não, porque cada um necessita um do outro. Então, a humanidade necessita um do outro. Precisamos conviver com nós, porque cada um tem direitos. Então, se vivemos em comunidade, nós temos direitos. E para que servem esses direitos? Por que foi criado o direito? Se eu tenho a liberdade para agir, o outro também tem, até onde vai a minha liberdade? Até a liberdade do outro. Então, começa o direito da outra pessoa. Então, o que a gente pode deduzir de tudo isso? Se cada um tem os direitos, e meu ato de liberdade eu posso praticar também,
o livre-arbítrio ele está condicionado ou está relacionado com a nossa convivência. Tá? Então, se os meus atos, o meu livre-arbítrio está baseado em boas obras, em boas coisas, a minha convivência será melhor. Se está baseado em maus atos, a minha convivência será pior. Por exemplo, se eu brigo com meus vizinhos ou com a minha família, eu não gosto de ninguém, sempre estou arrumando confusão com eles. Eu tenho a liberdade de querer almoçar na casa de um no domingo? Eu tenho a liberdade, eu posso escolher almoçar na casa do vizinho? Não, porque eles não vão querer, não vão me aceitar lá. Se eu só arrumo confusão, então se eu melhoro, se eu sou bom com todos, procuro ajudar os outros, então eu posso ter uma liberdade de escolher almoçar na casa de um e o outro também abraçar essa causa. Não, vem, pode vir almoçar aqui. Então eu vou melhorando ela. Mesma coisa se eu pratico, se eu ajudo as outras pessoas, se eu ajudo no meio ambiente, se eu ajudo a minha sociedade na escola a criar um sistema melhor de educação, as coisas vão evoluindo. A minha sociedade vai evoluindo. Então, cada ação que eu tenho pensando no coletivo, eu vou melhorando a minha sociedade. Porque a sociedade é reflexo das nossas escolhas. Se a gente reclama que a sociedade está corrupta, é porque grande parte da população ainda faz os mesmos atos de corrupção, seja eles grandes, milhões, seja eles pequenos, favores. Então, se eu decido participar pratico essa corrupção, vai sempre continuar assim, porque entra político, sai político, vai sempre continuar, esse ciclo vicioso vai sempre continuar. Então, se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que mudar os meus atos também, porque agir é individual, mas as consequências são coletivas. Então, tudo que eu faço interfere na vida de alguém, pelo menos de alguém. Então, não é só problema meu. Tudo que eu faço é problema de todo mundo. Então, o livre-arbítrio tem a ver com a nossa convivência, tornando mais eficaz a nossa convivência. Cada ato que eu realizo, se é para o bem de muitos, a minha sociedade se tornará melhor. Assim, as sociedades mais avançadas, como alguns na Europa, na Finlândia, onde tem uma desigualdade menor, os atos, os bens, são coletivos, não só individual. Porque assim, quando eu penso só em mim, eu só penso no dinheiro para mim. Então, eu pego os milhões, eu vou pegando tudo para mim. Se eu não penso no outro e melhorar a qualidade de vida do outro também, eu vou só retendo esse dinheiro e não em benefício dos outros, mas só no meu benefício, que a gente chama hoje de egoísmo. Cada um é responsável por suas próprias escolhas, né? Você é responsável pela escolha que você faz. Não há mal irresistível. Tudo que a gente se propõe a fazer, numa situação, a gente decide pelo malévolo, o benévolo também é opção. Mas se você se perguntar, eu fiz isso porque todo mundo faz. Todo mundo faz assim. O sistema é assim. Eu tenho que seguir o sistema. Não, isso é transferência de responsabilidade. Tá? Cada um consegue fazer, só faz aquilo que quer, aquilo que escolheu. Se os outros escolhem diferente, a responsabilidade são dos outros, é de cada um. Se você escolheu seguir esse lado, esse campo do ruim, do malévolo, você vai ter que assumir as consequências de ter feito essa escolha. Tá? Então não existe, eu fiz isso porque todo mundo faz. Não, isso não é desculpa. A gente tem até o último segundo para decidir fazer ou não. Então, nosso livre-arbítrio vai até
o último segundo da ação, que a gente pode escolher fazer diferente. Mas se a gente não escolhe, é porque nós escolhemos, a responsabilidade é toda nossa. Então, se nosso ambiente é ruim, nosso ambiente é propício para os vícios, para os crimes, e eu cedo, a escolha é sua, duplamente, porque a gente escolhe, antes de encarnar, viver nesse meio. Então, a gente escolhe para não sucumbir ao vício. Então, se eu nasço numa sociedade violenta, é para que eu não me torne, eu supere essa vontade de ser violento e não me torne violento. Tá? E se eu já escolhi, então eu nasço. Deus permite que a gente escolha. Então eu nasço numa sociedade violenta. E se eu vou cedendo a essa violência, eu estou escolhendo ainda permanecer na violência. Que eu posso, independente do meio ser violento ou não, eu posso sempre escolher não ser violento. Sempre a paz. Então cada um é responsável por aquilo que faz. Sempre o bem é uma opção e o mal é outra opção. Nós que vamos decidir qual escolher. E se nós pensarmos, tá, tudo bem, eu tenho liberdade para escolher, mas como funciona essa escolha? Como que eu escolho? Como que é o processo de escolha? Para escolher, eu preciso atribuir um valor. Então, entre várias opções, eu escolho aquilo que eu dou mais valor às coisas. Então, a gente sempre atribui as coisas aos objetos, às situações, aquilo que nós escolhemos, um determinado valor. Por exemplo, num exército, qual que é o valor que predomina no exército? A disciplina. Então, 5 horas da manhã, toca a corneta, tem que estar todo mundo acordado, todo mundo arrumadinho. Então, o mais valoroso de soldado é o mais disciplinado. Num asilo, qual que é o valor que predomina no asilo? O repouso, tranquilidade. Tá? Então, qual que é o melhor idoso? Aquele mais tranquilo, que cultiva mais a tranquilidade. Se eu colocar disciplina numa casa de idosos, não vai dar certo. Por quê? Se tocar a corneta às 5 horas da manhã, a probabilidade, o máximo que pode acontecer é o idoso acordar, tomar um remédio e voltar a dormir. Então, cada atributo, ele vai de acordo com a situação. Tá? Então, a gente tem que analisar a cada situação para escolher aquilo de melhor. E como que a gente atribui valor às coisas? É daquilo que a gente gosta mais. Tá? Se a gente analisar, fazendo uma comparação entre uma coisa e outra, eu vou criar uma hierarquia de valores. Então, entre duas situações, aquele atributo que tiver mais valor para mim, eu vou fazer. Por exemplo, numa situação em que o homem é casado com uma mulher. Aí ele decide ir num churrasco, tem um churrasco dos amigos para irem, chama a esposa está indisposta para ir, vamos, não quer, vai você, vai curtir com seus amigos, tá, tudo bem. Aí vai o homem para o churrasco. Lá no churrasco ele encontra uma mulher, né, corpão, loira, olhos azuis, né, toda de sedução, e ele começa a ficar meio balanceado. Aí a mulher chega e convida ele. O que ele tem? Duas situações a seguir. O primeiro atributo, o prazer, ou ele escolhe o prazer de desfrutar dessa companhia, ou ele escolhe o outro atributo, o respeito, respeitar o cônjuge dele.
Então, entre o respeito e o prazer, ele vai escolher aquilo que ele dá mais valor. Se ele der mais valor para o prazer, ele vai escolher o prazer. Então, se ele valorizar o respeito, então ele vai escolher respeitar o cônjuge dele, o companheiro dele. Então, você vê que a gente valoriza, a gente vai criando uma lista, uma hierarquia de valores. Nesta lista, a gente vai colocando o que eu valorizo mais. Dentre todas as coisas, o que eu quero mais para mim. E cada um constrói a sua própria hierarquia de valores. Tá? Não adianta eu passar uma lista aqui de hierarquia, porque nós que temos que construir essa lista dentro de nós. Nós que vamos passando os valores, os melhores valores, para cima. Porque é isso que Jesus veio trazer. Entre vários valores, aqui está tudo misturado. Tem bons valores para cima, maus valores para baixo, outros bons para cima, outros maus para baixo. A gente vai equilibrando. Como a gente é imperfeito, ainda a gente tem uma lista confusa de valores. Que dependendo de uma situação, a gente pode agir de um jeito bom ou de um jeito ruim. Às vezes eu sou bom, faço a caridade. Minha lista de caridade está aqui em cima, só que em outras situações, a minha lista de violência também está aqui em cima. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer caridade para o irmão, numa situação de estresse, eu escolho ser violento. Eu escolho a maledicência, eu escolho xingar. Então, o que Jesus veio trazer para a gente? Um equilíbrio dessa lista de valores. Então, valorizando as boas obras que subam nessa hierarquia e as más obras descem. Tá? E ela varia de acordo com a situação. Por isso que não dá para a gente passar uma lista desses valores aqui. Cada situação vai mudando. A gente vai subindo as boas, descendo as más. Então, entre hoje e amanhã, a sua lista de valores pode modificar. Tá? Então, por isso que Jesus traz diversas situações que a gente passa, diversas atribulações, para a gente reorganizar a nossa vida, nossa hierarquia de valores, para que esses valores possam determinar a nossa escolha. Tá? Por exemplo, se a minha hierarquia de valores ainda está, o roubo ainda está acima, entre um objeto que eu vejo, se a pessoa não estiver olhando, eu entro em conflito, eu entro em uma opção de escolha entre defender a propriedade ou o direito de propriedade da pessoa ou pegar aquele objeto para mim. Se eu roubo, eu estou cometendo o que a gente chama de má obra. Se eu garanto a propriedade, eu estou fazendo a boa obra. Então, como que eu sei que uma é boa e outra é má? Pelas consequências que elas me levam. Por quê? A má obra, a gente tem uma punição por ela. Então, se nos causa dor também, dor ao outro, a gente chama de má. Se a boa obra nos leva ao mérito. Então, cada vez que eu faço uma boa obra, eu tenho méritos, Deus nos dá o mérito de ter feito essas boas obras. Então, isso causa um sentimento bom na gente. Então, a gente chama de boa obra. Mesma coisa acontece nos vícios. Quando a pessoa valoriza o vício do cigarro, da bebida, em detrimento à sua saúde, entre a situação em que ele se depara com o seu vício, com o fumo, com a bebida, ou valorizar a saúde, qual tiver maior na hierarquia de valores, ele vai escolher. Se ainda o vício o provoca e ele não gosta da saúde, não liga muito para a sua saúde, ele vai para o vício. Entre morte e vida,
Se a pessoa comete assassinato, então é porque ele não está valorizando a vida, nem a dele. Porque há relatos de muitos assassinos que não valorizam a vida, nem a dele. Dizem, tanto faz, está vivo, morto, todo mundo morre um dia, tem um monte de gente morrendo todo dia, então ele não valoriza a vida dele. Quanto mais vai valorizar a vida do outro. Então aí, que é a escola de morte, na escala de hierarquia, a morte está acima da vida. Fazendo as más obras, se eu escolho entre o prazer, o roubo, o vício ou a morte, eu estou levando em conta um sentimento da outra pessoa? Não. Se eu escolho nessa situação entre o prazer, trair o cônjuge, a esposa, e respeitar, eu não estou levando em conta o sentimento da outra pessoa. Eu só vou levar em conta a hora que a outra pessoa descobre. Aí ela extravasa todo o sentimento dela para eu ver. Aí eu tomo conta, entro em si, caio em si, né, de que a outra pessoa tem sentimentos. Aí eu sofro a culpa. Então, por isso que muita gente entra em culpa depois de ter feito algo ruim para outra pessoa. Porque antes, ele não ligava, não estava nem aí, que a outra pessoa tinha sentimentos, que podia se magoar com isso. É aí que entra a expiação. Por que a gente sofre expiação? Por que todo ato ruim tem uma consequência ruim do mesmo tipo para a gente? Para que a gente valorize o sentimento das outras pessoas também. Porque muitos atos que a gente faz, a gente não está preocupado se a outra pessoa vai sofrer ou não. A gente pensa, ninguém vai saber, não vai dar nada. A gente não leva em conta que a outra pessoa vai sofrer com isso. Então, por isso que nós sofremos a expiação dos atos maus. Porque numa outra oportunidade que eu tenho para apresentar, para pesquisar a minha hierarquia de valores, eu vou começar a levar em conta o sentimento da outra pessoa. Tá? Eu vou pensar, tem outra situação entre prazeres e respeito. Aí eu vou pensar, aquela vez eu estou sofrendo a mesma coisa que a outra sofreu. Então, acho que a melhor opção vai ser respeito. E a gente escolhe o respeito. Para quem já o progresso já atingiu, não precisa passar por esse sofrimento, melhor ainda. Então a gente tem que observar muito o sofrimento das outras pessoas. Por que as outras pessoas sofrem? Porque se a gente procurar a causa, a gente vai achar a causa do sofrimento das outras pessoas. Kardec até pergunta sobre a fatalidade. O que seria a fatalidade? Se a gente nasce aqui para cometer um crime. Ele cometeu o crime porque estava no destino dele cometer aquele crime. Não, isso aí não existe. O crime é escolha da pessoa. Ninguém nasce para vir aqui para cometer crime, para prejudicar ninguém. Nós nascemos para o bem, para fazer o bem. Esse é o destino de nós aqui na carne, para a evolução e a prática do bem, da caridade. A única coisa que é fatal, ou seja, que a gente não pode fugir, é da morte. Então, a única fatalidade que existe é o momento da morte. Isso a gente não pode fugir. Nem o momento da morte, nem o gênero da morte também. Isso a gente não tem como escapar. O resto são todos frutos das nossas escolhas, seja nessa vida ou na vida passada. Tá? Então, ninguém nasce para ser ruim. Matou o outro porque o outro tinha matado na encarnação passada. Não, espera aí, pode ter até matado na encarnação passada. Mas a gente sabe se essa seria a forma dele morrer? Porque o gênero e forma é diferente. Então, a forma, ele pode ter matado outra pessoa na outra vida. Mas poderia ter também morrido de algum acidente de carro. Poderia ter morrido de alguma doença. Então, não necessariamente porque foi
morto por outra pessoa. Tá? Então, isso daí não existe. São escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Assim, a gente conclui por que as pessoas... Porque ele fala assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, porque elas escolheram ainda permanecer nas más obras, porque a hierarquia de valores, e até hoje em dia, a nossa hierarquia ainda está em constante mudança. A hora que a gente atingir aqui, na primeira colocação, o amor, nossa evolução vai dar um salto grande. Então, qual é a intenção? O que Jesus traz? Se Deus é amor, o nosso atributo mais valoroso deve ser o amor. Então, se todas as nossas ações estiverem condicionadas à prática do amor, eu colocar o amor como um valor e ela for superior às outras, tudo que eu agir vai ser por amor. E assim eu vou evoluindo cada vez mais. Por isso que é bom a gente estudar os ensinamentos de Jesus, porque em toda ela está a prática do amor. Então a gente vai elevando o amor em nossa hierarquia. E com ela vai trazendo todo o resto, a fé, a benevolência, a indulgência. A gente vai trazendo todos esses valores para cima. Na segunda parte, cada valor desse, tem valores aqui que a gente pode colocar na mesma situação. Então, quando o valor entre duas opções, a gente não sabe qual escolher, porque as duas têm o mesmo peso, isso causa uma angústia na gente. A gente não sabe o que fazer. Então, às vezes, a gente está angustiado, eu não sei o que eu decido. Por quê? Na nossa hierarquia de valores, as duas opções são boas, ou as duas opções são ruins. E a gente fica em dúvida. Isso acaba gerando um processo de angústia na gente. Sempre quando a gente depara com alguma adversidade. Há também aquelas adversidades, que um ditado bem famoso que fala assim, a oportunidade faz o ladrão. Não, o ladrão escolhe ser ladrão antes da oportunidade. A oportunidade só revela o ladrão. Tá? Porque milhares de pessoas passam por situações em que poderiam roubar e não roubam, decidem não roubar. Então, milhares de pessoas passam por situação de entrar na vida do crime e escolhem não entrar, não participar da vida do crime. Então, muitas pessoas participam, têm a oportunidade de entrar no vício e não entram no vício. Tá? Então, a oportunidade não faz o ladrão, apenas revela ele. A nós que escolhemos ser ou não ser ladrão. Na terceira parte, Jesus fala assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A gente começa a pensar, por que as pessoas odeiam a luz? Por que há um ódio sobre a luz? Elas odeiam a luz porque a luz priva, entre aspas, a nossa liberdade de agir sobre o mal. Tá? Por isso que muita gente não pratica o mal diante de outras pessoas em que tem um valor para ela. Por exemplo, muita gente não pratica o mal diante do padre, diante do pastor, diante do dirigente espírita, diante da mãe, do pai, da família. Eles procuram sempre a escuridão para praticar o mal. Procura sempre se esconder, procura sempre as trevas para a prática do mal. Por isso que a maioria dos crimes acontece à noite, onde ninguém pode ver. Porque não quer que venha para a luz. Porque se ela quiser roubar, vai na madrugada e rouba. Se quer praticar na prostituição, pegar os prazeres sexuais, escolhe à noite para fazer. Eu acho que ninguém está vendo, que ninguém vê. Porque ele acha que tem mais liberdade de ação
nas trevas, lógico, para fazer a maldade, do que na luz, para fazer o mal sob a luz. Então, ele acha que a luz priva a liberdade para fazer o mal. Por isso que existe a falsidade. Então, às vezes, a pessoa na frente de você é uma coisa, fala bem de você, e atrás só fala mal da gente. Porque fala mal escondido. Na promiscuidade, nos excessos de vários tipos, né? Escolhem fazer o mal quando ninguém está vendo. Para que suas obras não sejam reprovadas. Porque quando a gente sofre uma reprovação, gera uma culpa na gente. Então, a gente fica mal. Então, a gente sente vergonha. Então, para não sentir vergonha daquilo que a gente está fazendo, a gente procura sempre fazer no mal. Não procura a luz, porque a gente não gosta da luz, porque quando for revelado nossa má obra, a gente vai sentir vergonha do que a gente faz. Aí a nossa consciência nos cobra da moral do Cristo. Porque novo, não tem ninguém novo aqui. Todos nós somos espíritos antigos, né, que já, pelo menos há 2000 anos, já tivemos muitas encarnações. Então, o contato com a moral cristã já é de encarnações passadas. Então, a nossa consciência já está gravado, pelo menos, uma boa parte da moral cristã. E quando a gente pratica a má obra, a nossa consciência nos cobra. É aí que a gente sente a culpa também. Às vezes não é nem a pessoa não está culpando a gente, não está julgando a gente. Mas a gente acha que ela está julgando. Por quê? Porque é a nossa consciência que está julgando. E a gente transfere o peso da consciência para outras pessoas também. Tem um ditado, que eu não lembro de quem que é muito interessante, que fala assim: o sol é o melhor detergente. O sol é o melhor detergente. Por quê? Na luz é que se lavam as trevas, lá se lavam as coisas ruins. Por que que hoje em dia está aparecendo tanta corrupção, tanto indício de corrupção hoje em dia? Porque só hoje está tendo? Só hoje teve? Não, isso aí vem de muito tempo atrás. Quando os portugueses vieram para cá, eles já saquearam os índios. Já pegavam todo o ouro dos índios e já levaram para fora. Então, o processo de corrupção no nosso país é antigo. O que acontece hoje é que ele está sendo descoberto. Já está aparecendo para a luz. Então, a luz já está atingindo. E no Velho Testamento, no Novo Testamento, fala que nenhum mal ficará escondido. Então, todo mal será descoberto. Então, é uma fase, se a gente for pensar, é uma fase muito boa o que a gente está vivendo hoje. Porque antes não era descoberto, ninguém tinha coragem de denunciar um ato de corrupção dos políticos mais graúdos, um presidente, um deputado, um senador. Hoje já se tem essa coragem, eles começam, é o início do processo, lógico, já começam a ser presos, já começa a ter uma consequência negativa para eles. Mas é o início de tudo. Indica que a sociedade não tolera mais a corrupção, que hoje a gente não aguenta mais esse descaso com a população. Então já é o início de uma mudança social. Como a gente fala, do livre-arbítrio, reflexo das nossas escolhas. Então a gente está começando a viver um processo de escolha diferente, que é daqui a talvez 30, 50, 100 anos, a corrupção já não seja tão grande como é hoje em dia. Tá? Então não é que haja mais corrupção hoje, é que está sendo descoberta, está vindo à tona hoje em dia. Tá? E com a internet, com os vídeos, hoje, tudo que a gente faz cai na rede. Então, as más obras vão estar sendo descobertas. E é necessário que sejam descobertas para que nós sejamos purificados. Tá? Porque é o começo da nossa libertação das trevas, das más obras. Então, é necessário que a luz venha, que o sol limpe tudo aquilo que a gente ainda faz de ruim. Então, se
nossa situação política ainda é ruim, eles colherão tudo aquilo que eles estão plantando. Que a plantação, como dizem, né? Plantação é opcional, colheita é obrigatória. Então, a gente também não ficar se melindrando, acabar com a nossa paz pelas escolhas das outras pessoas. Tá? A gente tem que preservar a nossa paz. Porque na época do Cristo, Roma também levava todo o dinheiro de Jerusalém lá para Roma. O Império Romano se solidificou por tanto tempo, por tantas riquezas, quando eles levavam todo o ouro produzido, todas as boas coisas produzidas, levava tudo para Roma. E quando perguntaram para Jesus sobre os altos impostos, sobre a corrupção, sobre estava oprimindo, estava deixando sem condições os hebreus, Jesus pediu a moeda. Me dá uma moeda, deixa eu ver. Pegou a moeda, virou: de quem é esse rosto? Vai, de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele trouxe para nos ensinar? Para a gente não ficar preocupado, ou não perder a nossa paz por causa dessas coisas materiais, das más práticas dos homens. Para a gente valorizar aquilo que é de Deus. Porque os homens vêm, os homens vão. Então, vai entrar boas pessoas para melhorar a situação do nosso país. Então, vamos valorizar aquilo de bom, tentar nos melhorar, ao invés de entrar num ciclo vicioso de pessimismo e comprometer a nossa reencarnação. Porque o pessimismo nos eleva aqui os maus valores. Todo mundo rouba, vou roubar também. Tá uma bagunça esse país, eu vou fazer também. Todo mundo faz, eu vou aumentando aqui os meus valores negativos. Está todo mundo roubando, vamos orar para Deus para que melhore. E nas próximas eleições escolher melhor a quem devemos votar. Na última parte, ele fala assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha, quem pratica a verdade. O que Jesus veio trazer? Que ele falou para o rei de Roma: eu vim trazer a verdade. Então, tudo aquilo que ele trouxe para a gente, todos aqueles ensinamentos, fazem parte da verdade, das práticas do amor, da caridade, tudo isso faz parte da verdade. E aquele que pratica as boas obras é autêntico, ou seja, não vai na conversa de ninguém para tentar escolher o mau caminho. Se os valores dele são bons, ele vai escolher os bons valores, vai fazer o bem pelo bem, porque é necessário fazer o bem, e não em troca de alguma coisa. Faz o bem, gera um boleto para Deus pagar. Fala: Deus, fiz o bem ali, e agora me paga agora, estou precisando. Não, faz o bem porque é necessário que se faça o bem, para ajudar as outras pessoas. Faz a obra também, a boa obra, em qualquer lugar. Independente se está numa casa espírita, se está em casa, se está no serviço. Então, quem é bom 24 horas por dia. Então, se a gente escolher como os bons valores, a gente praticar no nosso dia a dia, não só diante das outras pessoas. O que a gente aprende de bom aqui, que faça parte desde já, no nosso dia a dia. Que a gente já comece a praticar o bem sempre que tivermos a oportunidade de praticar. Tem uma história, eu não lembro de que ano que é, numa corrida, uma corrida de rua, que, se eu não me engano, aconteceu na Espanha, que tinha 2 corredores que estavam na frente, o queniano estava na frente e um espanhol atrás. E a poucos metros da chegada, o queniano achou que já tinha completado o circuito e parou de correr.
Ainda faltava 20 metros para ele alcançar. O corredor espanhol, chegando atrás, pegou nas costas do queniano e apontou, falando, não chegou ainda, falta um pouquinho. E foi até o final da corrida, conduzindo o queniano para a vitória. Aí o repórter chegou para o espanhol e perguntou, por que você fez isso? E o espanhol, fiz o quê? Não, por que você fez aquilo no final da corrida? O quê? E o repórter insistindo. Por que você conduziu o queniano até o final da prova? Por que você não, vendo que ele estava ali distraído, já não passou na frente dele para ganhar? Olha como a gente ainda valoriza as más obras, né? Fala, ó, você não trapaceou ali, estava na tua boca, por que você não ganhou? E o espanhol perguntando, mas fiz o quê? O que isso representa, fiz o quê? É que não tinha outra opção a fazer senão aquilo que ele fez. Para o espanhol, nenhuma opção é válida senão aquela que ele praticou. E aí, respondendo à última pergunta do repórter, ele falou, se eu ultrapassasse o queniano naquela hora, qual seria o mérito da minha vitória? O que eu diria para a minha família? O que eu iria dizer para a minha mãe? Qual seria o mérito da nossa vitória se a gente engana na vitória, se a gente não trapaceia, se a gente trapaceia na nossa vitória? Qual é o mérito? O que minha família diria? E mais importante, o que minha mãe diria? Porque a mãe é o reduto, que é a última pessoa que a gente quer decepcionar. Porque se a gente decepciona a mãe, é porque a gente, se nem a mãe acredita na gente, é porque a gente não é boa coisa. Porque é muito difícil. Então, esse sim é a prática das boas obras. Fez a verdade diante da luz, diante das câmeras, e sejam manifestas em Deus. Então, Deus trará o mérito na hora que ele achar necessário. Então, tem um ditado de um filósofo do século XVIII, Manuel Kant, que diz assim, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque as razões que você tiver para não contar são as mesmas para você não fazer. Mas a gente não pode contar para as outras pessoas o que a gente está fazendo, ele não pode saber. Eu vou fazer isso, mas você não conta para ninguém, não pode fazer. Não pode contar para ninguém. Então, a razão para você não contar é a mesma para você não fazer. Então, se a gente estiver diante de uma situação, a gente falar, não conta para ninguém, que ele vai ficar chateado. Então, é uma razão para você não fazer, com que ele não fique chateado. Então, praticamos as boas obras. Vemos a luz. Quando a luz vier a nós, respondemos diante dele. Que as nossas boas práticas sejam diante da luz. Que nós possamos refletir sobre a nossa hierarquia de valores. Diante de uma situação, parar para pensar qual é a consequência de cada escolha que eu posso tomar. O que eu vou privilegiar? Qual será a minha hierarquia de valores daqui para frente? Assim a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. Então, tá a dica para a gente pensar, refletir sobre isso e construir a nossa hierarquia de valores. Porque assim eles determinarão a nossa escolha e as nossas escolhas determinarão quem nós somos. Como as escolhas de Jesus determinou quem ele era. Porque muitas vezes ele foi perguntado, quem sois? E ele respondeu, não crede em que falo quem eu sou. Vede minhas obras, e aí descobrirás quem eu sou. Então, as nossas escolhas definem quem nós somos, não os nossos nomes. Se eu sou confiável ou não, as nossas escolhas, nossas obras dirão por nós. Então, é aí que se a gente quer conhecer a nós mesmos, temos que conhecer quais escolhas estamos fazendo e qual é a nossa hierarquia de valor. Que Jesus abençoe a todos nessa semana, esteja
seja uma semana de muita reflexão para vocês.